Irmãos, o Senhor colocou algo no meu coração essa semana. Nós vamos continuar, na verdade, falando um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração no sentido de uma nova história. Lembra do nosso tema? Uma nova história. Deixa eu conseguir abrir isso. Amém. Uma nova história. E o Senhor tem uma nova história para o IPI de Jales. Só que essa nova história depende de cada um de nós aqui. Eu não vou escrevê-la sozinha. Nem eu, nem minha família, nem os presbíteros. É uma história que vai ser contada e escrita por cada um de nós. E o tema hoje é Eis-me aqui, envia-me a mim. Semana passada nós ministramos sobre a vida de Neemias. E hoje vai ser sobre a vida de Isaías. Isaías. Mas antes de eu começar a falar da vida de Isaías, eu ouvi um testemunho que me tocou muito. Diz que uns missionários foram para um país onde o evangelho é perseguido, onde os cristãos são perseguidos. Um lugar onde pregar o evangelho é perigo de morte, corre risco de morte. E eles foram, e no lugar onde eles estavam, foi dito que viria um senhor de 93 anos testemunhar aquilo que ele tinha vivido naquele país perseguido, por não negar Jesus. Ele havia ficado 26 anos preso. E ele tinha saído há pouco tempo e ele iria lá. Só que eles tinham que ter muito carinho com ele, não se assustar, porque ele estava com muitos ferimentos na garganta, no rosto, devido às torturas imensas que aquele homem passou. 26 anos. E quando aquele homem chegou, disse que foi tão impactante, porque a presença do Espírito Santo era tão visível na vida daquele homem, e ele começou a falar, e ele não reclamou momento algum do que ele passou. Ele começou a dizer das bênçãos que o Senhor tinha feito, de como Deus tinha usado a vida dele, e foi lindo. Diz que ele ficou falando 2 horas sem parar, e eles foram se deleitando com aquilo. Os missionários foram embora, passaram-se 2 anos, eles voltaram para aquele país, e lá ele havia falecido, aquele senhor havia sido recolhido e estava com o Senhor. Mas a mulher dele falou: olha, eu preciso contar mais coisas para vocês que ele não contava. Diz que quando fez 20 anos que aquele homem estava preso, eles fizeram um buraco de 2 por 2, colocaram ele ajoelhado e falou: você só sai daqui se negar Jesus. 20 anos ele já estava preso. E já tinham feito de tudo para ele negar Jesus. E ele não negava, e eles não queriam matar para que ele não se tornasse um mártir e a igreja ficasse mais forte. Então eles colocaram lá num lugar onde não pegava a luz do sol. E aquele homem ali ajoelhado ficou por 6 meses. Ali ele fazia suas necessidades. Eles só tiravam quando o cheiro era insuportável. De vez em quando levavam alimento para ele. Depois de 6 meses, eles já não sabiam mais o que fazer, porque ele não morria e não negava Jesus. A pele dele já estava toda cheia de feridas, se decompondo porque não tinha sol. Eles então tiram aquele homem do buraco, ele não sabia mais andar, ele perdeu os movimentos das pernas. E aí eles tiveram uma ideia, falaram assim: já fizemos de tudo, agora o único jeito é chamar alguém da família para ver o estado dele. Quando vê, vai falar: para com isso que não vale a pena. E aí chamaram um filho. Quando ele foi preso, o filho tinha 6 anos. E agora já se haviam se passado 20 anos. Então o menino chegou. Quando viu o pai, ficou horrorizado com o que viu. O pai todo machucado, todo, um estado deplorável. Quando ele viu aquilo, ele correu para o ouvido do pai e disse: pai, nega Jesus, depois o Senhor se conserta com ele. E aquele homem não reconheceu que era o filho, haviam passado os 20 anos. E ele de novo: pai, nega Jesus, depois o Senhor se acerta com ele. E quando ele reconheceu, ele olhou para aquele menino e disse: não, porque eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Levarei também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Aquele homem ainda ficou mais 6 anos preso e depois foi liberto, vivo.
e não negou a Jesus. Irmãos, esse testemunho me impacta tanto, porque nós negamos a Jesus por muito menos. Às vezes a gente quer esconder que é crente. Às vezes a gente está, principalmente, né, os jovens, está no meio de uma turminha, não, ninguém precisa saber que eu sou crente. Às vezes a gente nega Jesus quando a gente vê alguém caído e não estende a mão. A gente nega Jesus quando diz não para o Senhor. A gente nega Jesus quando não pratica o amor lá fora. A gente nega Jesus muitas vezes. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías capítulo 6, versículo 1. Nós vamos falar do chamado de Isaías. Isaías 6, versículo 1 a 8. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, Isaías foi um profeta chamado para proclamar a palavra de Deus num momento de muita crise, no momento em que havia muita crise na história. Ele foi um profeta, ele vai falar dos anos 740 a 680 anos antes de Cristo. Era um período dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ezequias foi um dos reis mais importantes e famosos de Judá. Isaías, ele enfrentou um momento da história muito difícil, porque a Síria, que era o poder militar potente da época, estava às portas de Judá. Já havia conquistado Israel. E eles ainda enfrentam uma invasão do rei Senaqueribe. E quando Hebreus, lá em capítulo 11, versículo 37, fala que alguns profetas foram cerrados ao meio. Tudo indica, a história nos diz que provavelmente Isaías foi cerrado ao meio. Foi colocado num tronco, cerrado ao meio, por ordem do pior dos reis, Manassés. E o profeta, ele também foi contemporâneo de Amós, Oséias em Israel e de Miqueias em Judá. Só que Isaías foi o profeta de maior impacto do Antigo Testamento. Isaías, ele começa informando no texto que foi o ano em que o rei Uzias havia morrido. Uzias reinou por 52 anos. E enquanto ele reinou, havia paz em Judá. Eles eram prósperos, eles estavam bem. Era, sabe, estava tudo maravilhoso. Mas o rei havia morrido. E eles olhavam para o futuro e não viam perspectiva. Só viam muita coisa ruim para acontecer. Isaías, irmãos, tinha uma idade entre 18 a 20 anos quando ele foi chamado. Um jovem que nem sabia se ia prestar vestibular ou não, né? Estava naquela fase de descobertas, enfim. Tudo indica também que Isaías era de uma família próspera ou palaciana, porque o hebraico de Isaías é maravilhoso, é o mais lindo de todo o Antigo Testamento, a forma como ele escreveu. Mas nesse momento de muitas indecisões, de muita crise, ele estava cheio de reflexões, questionamentos, perguntas, e ele vai para onde? Para o templo. Ele vai para a igreja. A gente não sabe se numa festa judaica ou se num simples Shabat, mas ele vai à igreja.
Isaías tinha crescido num lugar de prosperidade, de muita bonança, e agora tudo estava se acabando. Só via crise, o rei morre, a Síria estava a portas para invadir, invasões. E a gente pensa que crise é novidade, né? Não, irmão, crise é antigo. A crise na trajetória bíblica é até muito importante. Mas Isaías, ele não tem segurança sobre o futuro, então ele vai para lá, ele vai para a igreja orar. Eu contei tudo isso para você entender o cenário. Como estava o coração de Isaías. O que ele via. Coincidências são meras coincidências, né? Porque a gente olha para o futuro e fala, meu Deus, quanta crise, quantas guerras. Olha o que nós estamos vendo nos últimos dias, queimadas, devastando lugares. Gelo, matando pessoas, o frio. Em outros lugares, alagando tudo. E tantas outras crises que o mundo passa, econômica, social, e tantas crises. Mas a gente tem que aprender com Isaías. Isaías vai para o templo. Ele vai buscar o Senhor. Irmãos, é importante a gente entender que Deus está sempre ao nosso dispor. Talvez você está olhando para o teu futuro e não está vendo perspectiva. Você só vê crise. Talvez uma enfermidade, talvez um problema financeiro, talvez uma luta na sua família. Mas aqui, você veio aqui hoje no lugar certo, buscar aquele que pode todas as coisas. Buscar aquele que pode te socorrer, que pode fazer você olhar um futuro cheio de paz, cheio de bênção, porque Ele está com você. Irmãos, mas é muito importante a gente entender, Deus está sempre ao nosso dispor. Mas vocês já repararam que a gente só se aproxima dele muitas vezes na crise? Quando a coisa aperta, quando o calo dói, quando a situação está difícil, aí a gente corre para a presença dele. Aí a gente quer buscar ele. A crise, irmãos, é uma oportunidade que Deus nos dá para nos chamarmos ao verdadeiro senso de realidade. Para nos chamarmos e tirarmos das nossas ilusões de achar que a gente consegue fazer alguma coisa, da gente pode fazer alguma coisa. Não, a gente não consegue nada, não pode nada, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não é em nós. E Isaías está desesperado, ele vai para a casa do Senhor e ele fala, e agora? Quem tem um domínio? Quem está no controle? O Cis morreu. A Síria está batendo na porta, e agora? E o Senhor dá uma visão a Isaías maravilhosa, espetacular, sobrenatural. E ali o Senhor chama Isaías. Ele dá uma visão, mas ele chama Isaías. Porque quando nós somos chamados pelo Senhor, irmãos, ele se manifesta e se revela. A primeira coisa, quando nós somos chamados pelo Senhor, no meio da crise, no meio de qualquer coisa, primeira coisa, ele nos se manifesta e se revela. Quando Isaías olha, ele vê o quê? Ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono. Uzias tinha morrido, morreu, mas o Senhor não. Porque quem manda, irmão, quem está sentado no trono, é aquele que é todo poderoso, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que não morre, aquele que nem dorme, é aquele que está conosco todos os dias. E ele se revela para Isaías, ele revela a sua glória, ele revela a sua santidade, ele demonstra que ele é rei, que é ele quem governa, que ele que é santo e que é ele que está no trono. E Isaías fica admirado. O rei de Israel é Deus. O rei das nossas vidas é Deus. O rei de Jales é Deus. O rei da IPI de Fernandópolis é Deus. E Ele é capaz de nos livrar, de nos dar vitória. É Ele. Não são líderes quem governa, não era a Síria quem governava, não são poderes, governantes, não. Quem reina e continua do trono é o nosso Deus, aleluia. É Ele. Irmão, a gente olha lá fora, é só crise,
crise econômica, crise ideológica, crise científica, crise climática, crise, mas o Senhor está no trono, Ele não perdeu a direção de nada. Ele continua, e é nesse tempo que o Senhor está nos chamando, Ele quer se manifestar através de nós e em nós. Ele quer manifestar o poder dEle, a glória dEle, se revelar para nós. O versículo diz da visão, versículo 1 a 4 que nós lemos: no ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo. Gente, imagina isso, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases dos limiares se moveram, ou seja, houve chacoalhão, houve terremoto, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Irmão, se fosse você, o que você fazia? Acho que muita gente, corria no pé. Misericórdia! De medo. Tremeu o lugar, irmão. Apareceu os serafins, que é a mais alta ordem dos anjos, com 6 asas. 2 cobriu o rosto, 2 cobriu o pé, 2 voava. Você ia falar: misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, e eles diziam: Santo, Santo, Santo. Toda vez que você vê no Antigo Testamento 3 palavras repetitivas, é porque eles querem enfatizar. Nesse caso, significa Santíssimo. Santíssimo. Irmãos, o que a gente pode dizer dessa experiência sobrenatural de Isaías foi magnífica. Ele ficou impactado com tudo que ele viu. Deus se revela a Isaías. E quando a gente lê o livro de Isaías, você vai ver como ele vê Deus. Lá em Isaías 40, se eu não me engano, ele vai dizer que ele conhece as estrelas, que ele mede com a palma da mão o universo, que ele sabe o nome das estrelas, que as nações são como grãos de areia. Ele reconhece a grandeza desse Deus maravilhoso. Agora eu te pergunto, irmão, como você vê Deus? Como você vê Deus? Quem é Deus na sua vida? É um deusinho que só te satisfaz quando você pede, o gênio da lâmpada? Ou ele é um Deus grandioso, poderoso, que você ama, que você adora, que você louva, que você serve, que você glorifica? Irmãos, quando o Senhor se revela a nós, nós podemos ter experiências maravilhosas com Ele. Quanto mais você estiver na presença do Senhor, mais Ele vai se revelar e se manifestar na sua vida. Mas muitas vezes nós estamos perdidos em meio às nossas preocupações, às nossas lutas. A gente inverte a prioridade. Em vez de na hora da crise buscar ao Senhor, porque somos chamados pelo Senhor, adorar ao Senhor, a gente começa a achar que a gente pode fazer alguma coisa, se desespera. E agora? E agora? O que vai acontecer? A gente não percebe que Deus está do nosso lado. E Isaías, ele precisa descobrir que quem tem o poder, que quem está no trono não era mais Uzias, mas era o Deus Todo-Poderoso. E se a gente também se esquece que Ele continua do trono, a gente vai continuar sendo ansioso, continuar se preocupando com o amanhã, sendo que Ele já está lá no amanhã. Se a gente não entender a grandeza desse Deus, irmão, aquele que é capaz de ressuscitar o morto, aquele que é capaz de saber quantas estrelas tem no universo, chama elas pelo nome e elas ainda vêm para Ele. Nem os cientistas sabem quantas estrelas tem no universo. Ele sabe. E aí você acha que o teu problema, a tua crise, é muito difícil para Deus? Você está entendendo? Como assim? Quanto mais eu conheço o Deus que eu sirvo, mais eu vou ficar confiante, vou ter a paz, que Ele está no controle das minhas crises. Irmãos, às vezes a gente ouve pessoa dizendo: eu tive uma visão, eu vi Deus. Amém, glória a Deus. Mas nem sempre é verdade. Porque são muitas pessoas que dizem eu vi Deus, mas elas continuam iguais. Não tem uma transformação de vida. E não tem como você ver Deus, meu irmão, seja pela palavra do Senhor, seja manifestação, não tem, e ficar do mesmo jeito.
Se o Senhor se revela e se manifesta na sua vida, seja às vezes por um irmão que chega e te dá uma palavra, pela palavra dele que é viva e eficaz, porque essa é a palavra de Deus e é ela onde o Senhor mais se manifesta e se revela. Se ela não mudar a sua vida, meu irmão, é porque você ainda não teve esse encontro com o Senhor. Você ainda não deixou Ele se manifestar de fato na sua vida. Porque quem tem uma experiência autêntica com Deus, desfruta da sua presença. Está com o Senhor, é contagiado pela sua glória, é contagiado pela sua santidade. Mas a segunda coisa, quando nós somos chamados por Deus, Ele nos purifica. O versículo 5, Isaías grita, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E eu peguei a versão da Mensagem, que é uma versão parafraseada. Olha como eles colocaram. Eu disse: juízo, é o dia do juízo, estou perdido. Cada palavra que falei na minha vida era podridão, soou como blasfêmia, e o povo com que eu vivo fala da mesma maneira. Da mesma maneira. São palavras que corrompem e profanam. E agora, olhei diretamente para Deus. Olhei diretamente para Deus. Nós não sabemos qual era exatamente o problema de Isaías. A gente não sabe o que ele fazia com aquela boca, que ele fala que tinha os lábios impuros. A gente não sabe se ele falava palavrão, se ele fofocava, né? Se ele falava palavras torpes, a gente não sabe. Mas no original, na palavra original, né, lábios impuros é falar uma palavra torpe, uma palavra corrosiva, que envolve fofoca, xingamento, inimizade, que envolve toda palavra que, em vez de abençoar, amaldiçoa. Será que alguém aqui está usando a boca de forma impura? Irmãos, nós não sabemos o problema de Isaías, qual era a área. Mas diante da experiência, do que ele vê, a primeira coisa que ele fala: ai de mim. No nosso palavreado falava: estou enrolado. Agora o negócio vai ficar feio. Por quê? Porque eu sou um pecador. Ele reconhece o pecado dele. Ele reconhece. Porque ele vê o Senhor. Agora os meus olhos viram o Senhor. O Senhor se manifesta para ele. A reação dessa grandeza e da santidade é: ele vê o pecado dele. Ele enxerga o pecado dele. E eu gosto muito dessa frase, irmãos. Quando Deus é revelado, o pecado é confrontado. Quando Deus é revelado, o pecado é confrontado. Não tem como. Lembra de Paulo, caminho de Damasco? Ele era perseguidor da igreja. Quando ele cai, ele ouve a voz de Jesus falando: Paulo, Paulo, por que me persegue? Na hora, Paulo reconhece a luz do Senhor, transborda nele. A santidade de Deus é tão grande que ele reconhece que ele era um pecador. Ele reconhece quem ele era. Quando Deus se revela a Isaías, Isaías descobre quem ele era. Descobre qual era o pecado. Ele consegue enxergar. A presença da santidade era tão grande que Isaías reconhece então o seu pecado. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós vamos enxergar os nossos pecados. Mais nós vamos enxergar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Não tem como estar na presença da glória de Deus, da santidade de Deus e não ver o nosso pecado. Não tem como. Quando nós temos o encontro com Deus, nós enxergamos nós mesmos. Eu não sei qual é o seu problema, irmão. Seja lábio impuro, seja inveja, seja fofoca, seja ressentimento, calúnia, inimizade, falta de perdão, frieza espiritual, vício. Eu não sei. Mas quanto mais você se aproximar do Senhor, mais Ele vai jogar luz no seu pecado, para você se livrar dele. Para você fazer uma faxina na sua vida, no seu coração. Só que quando Isaías tem esse impacto com o Senhor, quando ele tem esse impacto com o Senhor, ele reconhece o seu pecado diante da grandeza de Deus. Deus não exige nada de Isaías. Porque naquela época, lembra, para pagar o pecado, o que tinha que fazer? Sacrifício. Tinha que oferecer o cordeiro, lá imolado, ou uma pombinha para os mais pobres.
mas tinha que fazer um sacrifício. E Deus não exige nada disso dele, não exige nada. Vem um serafim, toca na boca dele, e ele é purificado, ele é perdoado. Gente, como Deus é bom! Esse nosso Deus é bom. A gente faz bobagem a vida toda, né? Todo dia. A gente peca todo dia, mas todos os dias Ele está na nossa disposição para nos perdoar, para restaurar a nossa vida. Tem muita gente, irmão, desesperado. Ah, não, Deus não vai me perdoar, o que eu cometi, fiz bobagem. Se esconde de Deus. Não, meu irmão, Deus está de braços abertos para te perdoar, para restaurar e transformar a sua vida. Nós somos pecadores, não somos escravos do pecado. Continuar no pecado é ser escravo do pecado. Mas quando nós temos essa revelação do Senhor, nós somos transformados, irmãos. Nós temos uma ideia muito errada de Deus, como se Deus fosse um juiz severo, que castiga, né? Tem muito pai que fala isso, né? Não faz isso que Deus castiga. Isso traz uns traumas aí para muitas crianças. Irmãos, o Senhor é uma pessoa maravilhosa e Ele está à nossa disposição. Deus quer que a gente grite: ai de mim, eu preciso de ajuda, Senhor, eu preciso do Teu perdão, Senhor, eu sou falho, eu sou fraco, mas eu preciso. E esse Deus que é santo, 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 nos perdoa. Mesmo Ele sendo Deus, mesmo Ele sendo santíssimo, Ele nos perdoa como pecadores. Mas infelizmente muitas pessoas se distanciam, se esfriam na fé e se tornam os cristãos de segunda categoria. Ou aquele cristão que acha que vir à igreja de domingo, sentar no banco e ouvir a pregação tá bom demais. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos. Não foi para isso. Quem não tem um encontro com o Senhor, quem não tem essa revelação, essa manifestação do Senhor, reconhece o seu pecado. Quem não tem essa vida com o Senhor, vai se esfriando na fé. Se torna um religioso, um domingueiro. E não é para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para fazer a prática do amor lá fora. Ele nos chamou para fazer diferença na igreja, na sociedade, numa cidade. Irmãos, é a próxima frase: ninguém serve para viver se não vive para servir. Ninguém serve para viver se não vive para servir. O cristianismo não é só nós ficarmos discutindo teologia. Não. Cristianismo é sermos a imagem de Cristo. Lá fora, aqui dentro, em todos os lugares. É sermos cristãos de fato. Hoje nós falamos muito isso na escola dominical. É ser testemunha lá fora, é transbordar Cristo. Por isso que no caminho de conhecer a Deus que se revela, Ele sempre vai fazer do servo um enviado, que é o terceiro e último ponto. Porque quando o Senhor nos chama, Ele nos... Vocês estão cansados já? Quando Deus nos chama, Ele nos envia. Ele nos envia. Isaías agora é purificado, tem os lábios purificados, alcança o perdão e é enviado. E é enviado. Mas Deus fala: agora você vai. Pronto, Isaías, eu já te perdoei, já está tudo certo, agora você vai, estou te enviando. Não. Deus não fez isso. Deus faz uma pergunta. Eu acho engraçada essa pergunta, não sei se você vai entender. Mas depois de ele fazer tudo com Isaías, ele fala assim: quem enviarei? Tem ninguém, só Isaías e Deus e os anjos. Quem enviarei? Quem irá por nós? Acho que ele, né? Tipo assim: Isaías, dá uma ideia para mim. Quem que eu vou mandar? Isaías imediatamente, prontamente, ele não pensa: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. E sabe por que Deus não fala para ele: vai, antes de perguntar se ele queria ir? Porque o nosso Deus não invade o coração de ninguém. O nosso Deus é educado. Ele não arromba a porta do coração de ninguém.
Ele se revela, se manifesta, perdoa o nosso pecado. E aí automaticamente a gente abre o coração por dentro. É imediato, irmão. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ele está batendo na porta do teu coração, meu irmão, todos os dias. Ele quer entrar. E esse texto, que diz, eis que estou à porta e bato, ele quer ceiar. Ceiar naquela época era intimidade. O Senhor quer intimidade conosco. Ele não vai arrombar teu coração. Ele não vai falar assim, você vai servir na IPI de Jales. Não. Hoje ele está dizendo aqui, quem enviarei? Quem irá por nós? Irmão, na crise a gente quebra um monte de coisa falsa que estava no nosso coração. Na crise, Deus é revelado de fato, nosso pecado é perdoado, a gente enxerga a grandeza de Deus, quem Deus é, e aí a gente tem uma profunda experiência com Ele. E Ele nos envia. E é lindo de ver o que Isaías faz. Isaías, depois desse impacto que ele tem com o Senhor, mesmo no momento de crise, um jovem que estava perdido, que não sabia se casava, se comprava uma bicicleta, estava perdido. Ele tem esse encontro com o Senhor, a vida dele é transformada, ele tem os seus hábitos, a sua vida perdoada, ele é enviado e ele faz a diferença na sua geração. No Antigo Testamento tem 929 capítulos, 66 é de Isaías. Isaías foi o maior profeta do Antigo Testamento. Isaías foi o maior profeta messiânico, falando da vinda de Jesus. É Isaías. Ele marca a história. Ele marca a história do povo de Deus para sempre. Porque Isaías aceitou o chamado do Senhor. Porque, irmão, é Deus quem chama, é Deus quem vocaciona, é Deus quem perdoa, é Deus quem purifica e é Deus quem envia. Quem imaginaria que eu estaria pastoreando a IPI de Jales? Nunca. Eu vim para Jales com 9 anos de idade. Eu sou nascida em Ilha Solteira. Terra linda. Eu vim com 9 anos de idade para cá. E a minha família era católica, apostólica, romana, roxa. Eu quase fui freira, irmão. Eu fui para convento. Minha mãe queria que eu fosse freira. E eu sou pastora. Amém? Deus tem os planos dele. Hoje eu não tenho a minha mãezinha aqui para ver tudo isso. Ela faleceu em 2018. E eu sinto tanta falta dela agora aqui. Mas, irmãos, eu não sonhava. E o Senhor me chamou muitas vezes. E eu corria, igual o diabo corre da cruz. Falava, não, Senhor, deixa o Lucas. O Lucas vira pastor, eu não. Não, Senhor, eu não. E aí eu acompanhei ele ia pregar e eu cantava nas igrejas. E aí ele começou a fazer a pós-graduação na FATIP, eu gostei, comecei a estudar. E aí o Senhor começou a me lembrar de coisas que Ele tinha me chamado desde os meus 12 anos de idade. E Ele começou a me chamar, e eu falei, eu vou fazer teologia. Bem, faz. E eu comecei. E aonde eu parei? Na IPI de Jales. Voltei para casa. Nós fomos para Oriflama, moramos 14 anos. Fomos para Fernandópolis, já estamos há 9 ou 10. 9 anos. E eis-me aqui. Se você entrar no meu WhatsApp, a frase que desde quando eu criei, eis-me aqui, envia-me a mim. Nos Gideões, eu amava os Gideões internacionais, cheguei a vice-presidente nacional, viajava o Brasil inteiro fazendo missão. O Senhor falou, para tudo, vai estudar e vai cuidar do meu rebanho. Nós estamos viajando, vocês veem a luta que a gente está fazendo, quase todos os dias. Mas é para o Senhor, irmão. É cansativo, mas eu fico tão feliz de ver o que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer. Eu creio. Irmãos, nós estamos precisando que você nos ajude. A igreja está começando com novos projetos, com os mesmos ministérios, mas os ministérios precisam ser fortalecidos, mais pessoas para ajudar.
mais pessoas para trabalhar, mais pessoas para nos ajudarem. E hoje o Senhor está perguntando para mim e para você: quem eu vou enviar? A quem eu enviarei? Irmã, pastor, eu não sei pregar. Não é só isso. Eu não sei cantar. Não é só isso. Nós temos ministério de intercessão, nós temos ministério da comunicação, nós temos ministério de louvor, nós temos ministério infantil, nós temos... Vou esquecer um monte, mas tem muito ministério, irmão. Dos homens, das mulheres, dos jovens, crianças, adolescentes. Nós precisamos de pessoas que estão dispostas a fazer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmão? Talvez tenha obstáculos, talvez você está querendo desistir, talvez você não tem muita luta, muito trabalho. Irmão, se fosse para o trabalho, eu não estava aqui não. Nós temos outros trabalhos, nós temos emissoras de rádio. Eu tenho a casa, tenho as crianças. A gente está trabalhando direto. Sexta-feira é minha folga pastoral. Eu faço as outras coisas. Casa e tudo mais. Ore por nós, gente. Ore por nós. Mas eis-me aqui. E eu queria que esse fogo que está ardendo no meu coração, no coração da minha família, do Lucas, arda no seu coração, irmão. Arda para nós ganharmos vida para Jesus. Que vidas venham aqui, sejam impactadas, tocadas, transformadas, restauradas pelo poder que há no nome de Jesus. É isso que eu sonho para essa igreja. Nós estamos completando 40 anos, irmãos. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar. E eu queria terminar com outro testemunho verídico. Há um missionário chamado David Livingstone. Ele foi um dos primeiros missionários a trabalhar na África, muito famoso. Ele que iniciou, a obra missionária na África. E ele queria levar a palavra de Deus aos maiores lugares impossíveis e possíveis. Ele atravessou desertos. É linda a história. Se você depois quiser, pesquisa. Missionário David Livingstone. E ele trabalhou na África por 32 anos. Serviu ao Senhor por 32 anos. Ele era um inglês, branco, no meio dos africanos. Ele amava a África. E em 1973, não faz muito tempo, com 60 anos, David Livingstone morreu de disenteria e malária. Porque havia muito naquela região. E ele morreu, e ele foi encontrado de joelhos, orando debaixo de uma árvore. Ele estava em posição de oração. E ali ele morreu. E quando ele morreu, os ingleses vieram buscar o corpo dele. Aí os africanos falaram: não vai levar o corpo dele, não. E aí eles começaram a discutir, falaram: então é o seguinte, deixa pelo menos o coração de David aqui. E eles abriram o peito, tiraram o coração do David e eles enterraram na cidade de Malawi. Lá há uma catedral de chão batido, onde está enterrado o coração de David. E há uma placa escrita assim: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. O corpo dele foi levado para a abadia de Westminster, onde são enterrados todos os reis da Inglaterra, rainhas, estão enterradas lá. E sabe qual é o túmulo mais visitado? De David Livingstone. Não são dos reis, é dele. E lá uma plaquinha: para a glória de Deus e em memória a David Livingstone. Irmãos, vou falar uma coisa muito séria. Quando você estiver enterrado lá no seu caixãozinho, você não vai ver nada, claro, você já morreu. Mas o que vão dizer sobre você? Eis aqui um homem fitness. Eis aqui um jogador de PlayStation, ó. Eis aqui um grande empresário. Eis aqui uma Masterchef. Ou alguém vai olhar para o teu caixão e vai dizer: eis aqui um homem ou uma mulher do Senhor. Eis aqui um servo, uma serva do Senhor. Eis aqui alguém que falou de Jesus para mim, e hoje eu conheço o Senhor Jesus Cristo. É isso que arde no meu coração, irmãos.
Eu quero que quando eu morrer, 50 anos depois, alguém se lembre que eu fiz a diferença no reino de Deus. E eu quero que você tenha esse mesmo entusiasmo. Por isso eu te convido a fazer parte da equipe de trabalho da IPI de Jales, irmão. Nós estamos precisando primeiramente de 2 ministérios. Ministério infantil precisa de ajuda. Você que sabe dar aula, que sabe lidar com criança, adolescente, nós precisamos de você. Se você sentiu teu coração arder, não, eu vou servir ao Senhor, nós vamos passar por treinamentos, vamos te ajudar. Você vai dar seu nome para Edicleia, ou para mim, ou para o Lucas. Mas não saia daqui hoje sem fazer isso. Outro ministério que nós precisamos urgente, comunicação. Nós só estamos com a Ariane, com o Paulinho, com o Renan, o Marcelo ajuda também quando pode, mas está pouco. Eles precisam de mais pessoas, precisam treinar pessoas para passar os hinos, para o som, para a transmissão. Você entende um pouquinho de informática? Irmão, não fica como crente domingueiro, deixa Deus te usar, nos ajude, se coloque à disposição, nos dê o seu nome, dê o nome para o Lucas, o pessoal da comunicação, o Paulinho vai estar correndo, então dê o nome para o Lucas, você que quer participar. Amém, irmão? Nós podemos contar com vocês? Eis-me aqui, é isso que vocês vão falar? O Senhor está dizendo, a quem enviarei? Só? A quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Se coloque de pé, por favor. Eu queria chamar o louvor, vamos cantar só o finalzinho, para a gente encerrar. Nós vamos cantar novamente o Sonda-me. E que você agora cante como uma canção. Porque tem a parte que diz, né? Como um farol que brilha à noite. Não é só sondar o seu coração, o Senhor quer usar você. Quer usar você na obra dele. Quer usar você para fazer a diferença aonde você for. Que você possa cantar essa canção conosco, orando ao Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Ele te conhece, irmão. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, diga isso com sinceridade ao Senhor nessa noite. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
que sonda o nosso coração. O Senhor que nos conhece. O Senhor que nos gerou desde o ventre da nossa mãe. Nós cremos que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Senhor, se manifesta no meio de nós. Se revela ao teu povo nesta noite. Purifica os teus filhos nessa noite. Perdoa dos nossos pecados, falhas, impurezas e fraquezas, Pai. E nos envia, Senhor. Nos envia como um farol. Nos envia como flecha que acerta o alvo. Nos envia, Senhor. Nos envia a esta cidade. A cidade de Jales possa ser impactada com o teu evangelho. Nos envia, Senhor, aqui na igreja a fazer a tua obra com amor, com dedicação, Senhor. Nos envia, Senhor, a nossa família, a amarmos os nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos pais. Nos envia, Senhor, aos sedentos da tua palavra. Nos envia, Senhor, aos cativos. Nos envia aos viciados. Nos envia, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Hoje o Senhor nos pergunta: a quem enviarei? E nós nos colocamos à tua disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Envia-nos, Senhor, aonde tu quiseres. Aonde nós formos, que nós possamos transbordar do Senhor. Ó Deus, há poder no teu nome. Há poder no nome de Jesus. E é isso que nós queremos declarar sobre as vidas, sobre as famílias, sobre os casais, sobre os jovens, crianças e adolescentes. Então, usa-nos, Senhor. Envia-nos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.